No final de 2006, Michael Schumacher se aposentou após ter o que muitos descreveriam como a carreira perfeita. Foram 91 vitórias, um recorde na época, 68 pole positions, um recorde na época, e 7 campeonatos mundiais, também um recorde na época. E isso são apenas as estatísticas. A jornada que incluiu sua lendária estreia, controvérsias por títulos, drama até sua última temporada e ser o homem a trazer um campeonato de pilotos de volta à Ferrari após mais de 20 anos foi o que realmente construiu seu legado. Por sua própria admissão, ele estava mentalmente exausto no final de 2005 e 2006. Apesar de um pequeno drama nos bastidores da Ferrari, aparentemente ele saiu por conta própria e teve a despedida de herói que merecia. A era Michael Schumacher, como a conhecíamos, havia terminado, mas não foi bem assim. O retorno inesperado. Embora não soubéssemos na época, a era Schumacher não havia terminado, estava apenas em pausa, porque em 2010, aos 41 anos, Michael estava de volta. Após um hiato de 3 anos, Michael anunciaria seu retorno em dezembro de 2009, com a recém-rebatizada equipe Mercedes, que comprou a equipe Brown, vencedoras dos títulos de construtores e pilotos em 2009 com Jason Button. Durante sua aposentadoria, Michael admitiu que a paixão por correr nunca realmente o abandonou. Ele passou sua aposentadoria correndo de moto e ainda sendo consultor da Ferrari, o que significava que durante 2007, 2008 e 2009 ele estava sempre por perto. Isso por si só já mostrava que, de alguma forma, Michael ainda estava ligado à Fórmula 1. Em 2008 e 2009, ele até testou para a Ferrari e quando Felipe Massa sofreu seu acidente na Hungria em 2009, que o tirou do resto da temporada, Schumacher originalmente deveria ser seu substituto. No entanto, uma lesão persistente no pescoço o impediu de um retorno no meio da temporada. Mas mesmo assim, a mera possibilidade de um retorno reacendeu algo em Michael. O hype e as expectativas. O hype em torno do retorno de Michael Schumacher à Fórmula 1 e com a equipe que acabara de ser campeão mundial era absolutamente imenso. Michael se tornou um ícone global na Ferrari no início dos anos 2000 e em seu retorno, fosse o burburinho positivo ou negativo, com ceticismo sobre por que um homem de 41 anos com 7 títulos mundiais sequer precisava voltar à Fórmula 1, Michael mostrou que ainda podia dominar as manchetes. Antes do início da temporada, todos os pilotos foram questionados sobre o retorno de Schumacher, e era visível que, mesmo após 3 anos fora do esporte, ainda havia um respeito dos outros pilotos diante da perspectiva de correr contra Michael Schumacher. I'm really happy to see him back. I think it's great for the sport, great for all the fans, and for all us drivers. You know, we're all very much huge fans of his and what he's achieved. So to be in the same race as him and be on the grid with him, it's going to be a great experience. O fator Mercedes também não pode ser subestimado. Com o poder da Mercedes e a presença de Ross Brown, Michael sabia que havia dinheiro e a liderança certos por trás da equipe. Era um time sério que valia a pena seu retorno, e por isso ele sublinhou seu compromisso ao assinar um contrato de 3 anos. O próprio Michael também não diminuiu o ritmo do hype. Naturalmente, quando um piloto daquele calibre retorna com a equipe campeã, a conversa sobre um 8º título mundial era inevitável. E, em retrospectiva, embora a pressão dos fãs em falar sobre a disputa por um 8º título mundial imediatamente provavelmente tenha feito mais mal do que bem a longo prazo, Michael deixou claras suas intenções sobre qual era o objetivo para ele e para a Mercedes. A realidade na Mercedes. Falar sobre um 8º título mundial, infelizmente, foi o mais próximo que Michael chegou em seu retorno à F1. Nos 3 anos que passou com a Mercedes contra seu companheiro de equipe Nico Rosberg, Nico acabou superando Michael em todos os 3 anos. No final, o tempo da Mercedes quase se tornou uma nota de rodapé em sua carreira, porque a realidade nunca correspondeu às expectativas. É claro que Michael nunca teve um carro de nível de campeonato, mas você precisa se apresentar com o carro que lhe é dado. E ficou óbvio que, quer Michael fosse tão rápido quanto era na Ferrari ou não, esta era uma nova era, com novos pilotos e em seu auge físico e mental, e realmente, acho que independentemente do carro em que você o colocasse na época, Vettel, Hamilton, Alonso estavam em outra liga diferente. Mesmo assim, o que muitas vezes é esquecido é que mesmo enquanto Michael envelhecia, em termos de ritmo puro, ele estava ficando cada vez mais competitivo com o passar dos anos. O desafio de 2010. O retorno em 2010 foi o mais difícil, e não há como negar isso. Na classificação, o confronto direto foi de 14-15 para Nico.
Nas corridas, contabilizando os outliers e a confiabilidade, Michael terminou à frente de Nico apenas 3 vezes, com alguns resultados muito bons de 4º lugar na Espanha, Turquia e Coreia. Mas foi Nico quem entregou os resultados de destaque para a Mercedes, com 3 pódios em 3º lugar na Malásia, China e Grã-Bretanha. No final, a contagem de pontos falou por si. Nico marcou quase o dobro de pontos que Michael, com 142 contra apenas 72. Melhoria em 2011 e 2012. 2011 e 2012 veriam Michael se tornar mais competitivo com o carro e se aproximar de Nico. Embora a diferença na classificação em 2011 tenha sido, na verdade, a maior de todas, nas corridas Michael estava mais perto e terminaria apenas 13 pontos atrás de Nico. Em 2012, Michael continuaria a construir sobre aquele ritmo melhorado, igualando Nico na qualificação e também no confronto direto na corrida. Mas, problemas de confiabilidade, alguns fins de semana complicados e grandes pontuações de Nico distorcem o total de pontos em comparação com o quão próximos os dois realmente estavam. O carro e o estilo de pilotagem. O problema para Schumacher, especialmente em 2010, é que ele não se adaptou bem ao Mercedes W01, e isso era na verdade um legado de 2009, quando a equipe era a Brown. Uma das coisas incríveis sobre a história da Brown em 2009 é que, embora eles tenham vencido o campeonato, eles não tinham dinheiro suficiente para realmente desenvolver o carro ao longo da temporada. E no final, a equipe até teve dificuldades para subir ao pódio, com Jenson Button mantendo aquela liderança no campeonato que ele havia construído lá no início. Quando a Mercedes comprou e assumiu a Brown, foi tão tarde em 2009 que a Mercedes de 2010 era na verdade um Brown de 2009 subdesenvolvido, que foi encurtado para acomodar um tanque de combustível menor, já que para 2010 o reabastecimento foi banido. O que tudo isso tem a ver com Michael é que Brown de 2009, que foi transferido para o Mercedes de 2010, foi construído completamente em torno do estilo de pilotagem de Jenson Button, que era quase o oposto de Michael. Button era um piloto classicamente suave, ele gostava de um carro com equilíbrio muito bom da frente para trás, o que em suas mãos também o tornava mais fácil para os freios e pneus. O famoso estilo Schumacher, que remonta aos seus dias na Benetton e que a Ferrari literalmente construiu toda a sua filosofia de carro em torno de Michael, era ter uma frente afiada que ele pudesse usar para fixar o carro no ápice, mas com uma traseira mais desequilibrada, que ele pudesse usar para girar o carro na entrada da curva. Essa é uma explicação muito básica, mas o que significa é que quando você tem um piloto que por 20 anos construiu sua carreira em um estilo específico e sempre teve o carro projetado para ele, quando você coloca esse piloto depois de 3 anos fora do esporte, no Brown de Button, que foi apenas pintado de prata, Schumacher, em última análise, não conseguiu se adaptar tão bem e não conseguiu tirar o melhor de si. Para 2011 e 2012, a equipe conseguiu colocar muito mais do que sua própria identidade. Na verdade, o carro de 2011 foi o primeiro Mercedes realmente da era moderna. É difícil dizer o quão melhor o carro era adequado para Michael, porque quando você tem um jovem piloto superando seu heptacampeão mundial, você não pode simplesmente desenvolver o carro em torno de um piloto que foi superado no presente, independentemente de seu sucesso no passado. Momentos de brilhantismo. Apesar disso, ao longo dos 3 anos, houve momentos de brilho em que, embora ele não estivesse lutando por vitórias ou pelo campeonato, era possível vislumbrar o que as pessoas chamavam de magia de Schumacher. Grandes corridas esquecidas como em Spa 2011, que foi o fim de semana em que ele de fato celebrou 20 anos desde sua estreia na F1 em 1991, usando um capacete dourado para marcar a ocasião. O fim de semana, na verdade, começou muito mal, quando na classificação ele teve uma falha no carro que o eliminou no Q1. Significava que ele largaria em último lugar na sua corrida de 20º aniversário. No entanto, não sei se essa foi a motivação que Michael precisava, mas ele simplesmente disparou pelo pelotão. E algumas chamadas estratégicas inteligentes foi de 24º para terminar em 5º, até mesmo ultrapassando Nico no caminho, e de fato liderou a corrida no início. Canadá 2011 foi uma corrida onde tivemos vislumbres da habilidade de Schumacher no molhado, que originalmente lhe rendeu o nome de Mestre da Chuva. Durante grande parte daquela corrida, ele manteve a calma e parecia que poderia conseguir um pódio, mas, à medida que a pista secava, o ritmo da Red Bull de Webber e da McLaren de Button cruelmente fez Michael cair do pódio a apenas 2 voltas do fim. Então, claro, temos Valência 2012. Em termos de performance pura, não diria que foi a melhor pilotagem de Michael. Novamente, acho que Spa 2011 foi sem dúvida a melhor. Mas, finalmente, a sorte sorriu para ele.
Em uma corrida de atrito onde vemos Vettel, Massa, Grosjean, Hamilton, Button e até Maldonado terem corridas para esquecer, Michael e a Mercedes acertaram a estratégia com pneus novos no final e finalmente em seu retorno à Mercedes veríamos o grande Michael Schumacher novamente em um pódio de F1. Ao longo dos 3 anos da Mercedes, houve vislumbres do porquê esse homem em seu auge foi sem dúvida o maior de todos os tempos, e nenhum mais icônico do que seu momento mais marcante de prata, conquistando a pole position no Grande Prêmio de Mônaco de 2012. Essa volta até hoje é compartilhada nas redes sociais e não é difícil entender o porquê. Naquele fim de semana, o carro da Mercedes tinha um ritmo genuíno no Principado, com até Rosberg se classificando em terceiro. Mas Michael produziu um clássico. Essa volta no canal F1 tem mais de 3,5 milhões de visualizações. Se você nunca viu antes, dá uma olhada. É uma pilotagem no limite, com minha parte favorita sendo quando Michael passa pela piscina, ele tira a mão esquerda do volante para fazer um ajuste de freios no meio da curva com uma mão só através da sequência esquerda-direita da piscina. Quer dizer, é pura magia. A outra face do retorno. No entanto, há também algo sobre esse momento que, na minha opinião, resume quase perfeitamente os dois lados do retorno de Michael Schumacher à Mercedes. Apesar de produzir uma das voltas mais lendárias de todos os tempos, ele não conseguiu largar na pole position porque tinha uma penalidade de 5 posições no grid, que precisava cumprir da corrida anterior. Na Espanha, Michael teve uma colisão com Bruno Senna, e por mais que se olhe, foi culpa de Michael e ele merecia a penalidade. O lado oposto desses momentos de magia do antigo Michael é que, seja pela degradação de sua habilidade ou pela idade e reflexos, Michael não só carecia de consistência, mas também se tornou um pouco acostumado a ter incidentes desnecessários, especialmente em combates roda a roda. Nenhum exemplo melhor do que os acidentes consecutivos em anos seguidos em Singapura, especialmente o acidente de 2012, quando Michael travou as rodas, avaliando completamente mal sua frenagem e colidiu na traseira de Jean-Eric Vergne, pelo qual receberia uma penalidade de 10 posições no grid. Foi um incidente que pareceu muito desajeitado e, com razão ou não, mais uma vez colocou em evidência a pergunta: o tempo de Michael estava chegando ao fim? É difícil dizer qual foi o papel desse acidente em Singapura na decisão e no momento, mas o que vale é que após o Grande Prêmio de Singapura, Michael anunciaria sua aposentadoria. Decidi me aposentar até o final do ano, embora ainda seja capaz e competente para competir com os melhores pilotos que estão por aí. Mas, em algum momento, é bom dizer adeus e talvez dessa vez seja para sempre. O legado do retorno. Sua volta, sendo brutalmente honesto, não foi um sucesso. E eu realmente acredito que danificou seu legado, mais do que acrescentou a ele. Tanto que as pessoas até tentam desconsiderá-lo. A verdade é que conta sim. Mas a razão pela qual é difícil olhar para esse tempo na Mercedes, e precisamente por causa do quão bom ele foi em sua, entre aspas, primeira carreira, não foi o mesmo que Fernando Alonso está fazendo agora em seus 40 e poucos anos, porque a percepção dos dois é muito diferente. Fernando provou que os críticos estavam errados, e algumas pessoas ainda o consideram um dos 5 melhores pilotos do grid. Michael nunca esteve nessas discussões. Mas, mesmo que na pista a realidade nunca tenha correspondido às expectativas, o que Michael fez para ajudar a desenvolver a equipe Mercedes foi sua maior conquista em seu retorno. Mais do que o pódio, mais do que a volta da pole position, se você ouvir qualquer membro da equipe Mercedes que estava lá desde o início, você saberá que o que Michael fez dentro da equipe, seu profissionalismo, a mentalidade de campeão que ele trouxe, e mais do que tudo o trabalho duro e a dedicação que ele demonstrou, ele foi quem iniciou a cultura vencedora da Mercedes, que vimos até 2021. Sempre achei interessante que foi Michael Schumacher quem abriu caminho para a nova era de Lewis Hamilton, o homem que viria a quebrar seus recordes e igualar seus campeonatos mundiais. Michael lançou as bases junto com Ross Brown, e então Lewis e Toto construíram essas bases com sua nova energia em uma equipe ainda mais dominante do que a Ferrari que Michael havia ajudado a construir. De certa forma, mesmo que seu retorno à Mercedes na pista não tenha acrescentado nada a seu enorme legado, sua marca na Mercedes na Fórmula 1 até hoje ainda vivem.